Noite. Boa noite. Bem. Bem, vocês aí, tudo bom? Saudades, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bom, graças a Deus. Vocês estão bem? Tudo certinho? Tá tudo certinho, graças a Deus. Vamos dar mais 2 minutinhos só para o pessoal que está entrando. A Estefânia não estava conseguindo entrar, vamos ver se ela consegue. Eu mandei de novo no grupo, né? Vamos ver se o pessoal entra e a gente já começa, tá bom? Opa. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nossa, gente, tá linda essa tela do jeito que eu tô vendo aqui. Muita gente, gente chegando. A gente está muito feliz com a presença de todos. Esse é o primeiro encontro que a gente está tendo, o primeiro estudo bíblico junto com o Padre Flávio. Então, a gente quer agradecer de coração aí por cada família que está aqui presente, pelo Padre Flávio, né, a disponibilidade dele de nos ajudar a entender um pouquinho mais a palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um encontro sensacional, como eu tenho falado aí. Sou boa de marketing, hein, gente? Fala a verdade. Bom, vou só contar um pouquinho a história de como começou essa ideia. Nós tivemos um encontro com a catequese de pais, né? O mês passado. Então, pais das crianças da catequese infantil, pais dos jovens da Crisma, pais do Exército. E aí a gente, durante o encontro, o Padre Flávio surgiu essa ideia, né, da gente ter um estudo bíblico. E muito veio demais, assim, diretamente ao nosso coração, com certeza, a unção do Espírito Santo, isso foi muito especial mesmo. Então, hoje o encontro é uma primeira experiência, né? A gente está junto com a catequese de pais, então aqui está
de novo, né, pais da catequese infantil, pais da Crisma, pais em Cristo, pais do Turma do Exército, pais e padrinhos do batismo, muito legal a gente estar aqui junto, né? Não esqueci ninguém não, né? Não esqueci. Ai, falei paz em Cristo, né? Então, eu vou dar uns recadinhos mais para a gente fluir, tudo bem, porque às vezes online fica complicado, né? A gente vai pedir para, durante a catequese, durante o encontro aí, o estudo bíblico, a gente ficar com o microfone fechado, mas para facilitar o padre, né, no discorrer aí do estudo bíblico. Lógico, se ele fizer alguma pergunta, alguém quiser se colocar, fiquem à vontade. Mas, depois, no fim, a gente vai ter um tempo para perguntas, tá bom? Então, a gente vai abrir para perguntas, a gente vai poder falar, tirar as dúvidas que a gente tem. Se, por um acaso, você não quiser falar e quiser colocar no chat, pode colocar também. A gente vai ter aí as nossas secretárias, olha que chique, gente. A turma vai estar aí registrando as perguntas, aquilo que o padre conseguir responder no decorrer aí do encontro, né, para a gente também não se estender, porque pergunta a gente tem de monte, né? Se deixar, a gente fica aí a semana inteira perguntando coisa para o padre. Mas aquilo que ele não der tempo, até para não se estender, a gente vai colocar depois no grupo. A gente vai pedir para o padre responder e a gente coloca lá naquele grupo que eu montei. Combinado? Aí eu acho que vai ficar legal. Que mais que eu queria dar um toque? Outra coisa que a gente gostaria muito é que, se tiver algum problema com o som, avisa aí no chat. O som tá ruim, a imagem tá ruim. Coloca no chat para vocês, para a gente ficar sabendo. Às vezes a gente não, para a gente tá legal, mas alguma coisa não tá boa para todo mundo, né? No fim, depois que acabar, a gente vai colocar no grupo um Google Forms com uma avaliação. A gente gostaria muito que vocês respondessem, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, essa aqui é uma experiência que a ideia depois, o padre quer chamar outras pastorais, outras pessoas da paróquia, abrir mesmo para a paróquia, mas a gente precisa muito do feedback de vocês, saber como foi, o que pode melhorar, o som estava bom, a imagem estava boa. Então, é essa a ideia da avaliação, né? Então, a gente vai deixar ali um link do Google Forms. E eu queria também que quem daqui do grupo não está, né, naquele grupo que eu criei, que é de estudo bíblico, deixa depois no chat o telefone, o nome e o telefone, para eu incluir, tá bom? Então, se tiver alguém aqui na reunião que não está naquele grupo de estudo bíblico que eu montei ontem, deixa aí o telefone no chat e eu já incluo. Combinado? Então, que seja, assim, um encontro de muita, muita bênção, eu tenho certeza que vai ser. E queria chamar o Padre Flávio aí para começar com a gente, fazendo uma oração. O Carlinhos já foi para longe, então eu vou tirar a máscara, tá bom? Para vocês ouvirem melhor. Eu já mandei ele para longe lá, tá bom? Então vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, que o dom da sabedoria e do discernimento nos ajude a entender o dom da vossa palavra. Que a palavra de Deus possa realmente vir iluminar a nossa alma, para podermos aos poucos irmos vencendo as trevas que o mundo e as situações do mundo vão colocando e atrapalhando nossa felicidade e alegria. Que a palavra de Deus nos seja sagrada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Nós gostaríamos de começar por Adão e Eva. Mas, às vezes, porque Adão e Eva está no começo das Sagradas Escrituras, nós podemos achar que isto é uma história, um fato verídico. E não é. O texto de Adão e Eva surge muito tempo depois, quando o povo de Deus está preso, exilado no exílio da Babilônia. Isto 600 anos antes de Cristo. Mas convém lembrar que os primeiros escritos é quase 1000 anos antes de Cristo. Os primeiros pergaminhos bíblicos que querem falar da fé de Abraão. Então, convém. A Bíblia tenta dizer sobre a fé de um povo monoteísta, quando todo mundo era politeísta. Então, o povo chamado povo de Deus é um povo monoteísta. E aonde eles vêm com a explicação de Abraão, o pai de grande nação, uma nação gigantesca.
E esse povo vai ser liberto da escravidão do Egito, Deus abre o Mar Vermelho e manda o povo, então, para a terra prometida, ou a terra onde corre leite e mel. Mas essa terra fica exatamente na passagem entre Ocidente e Oriente. E também sobre a questão para comércio, é um lugar muito importante, porque ali acaba tendo uma bifurcação África, Ásia e Europa. Então, é um povo que vira e mexe vai ser dominado pelo povo mais forte do momento. E, entre tantos, então, surge a escravidão no exílio da Babilônia. E o povo preso no exílio da Babilônia, humilhado, triste, eles começam a pensar: Deus falhou conosco. Deus, então, nos abandonou. E se nós estamos sofrendo este mal, se nós estamos, então, passando por esta dificuldade, Deus ou nos abandonou e ele permite que o mal exista, ou Deus é o próprio causador destes males. E é exatamente diante desta reflexão que o povo preso começa a fazer que então, o autor bíblico, o autor desse texto de Adão e Eva, vai fazer esta explicação metafórica, e que eu chamo de um paradigma para toda a Bíblia e serve para nossas vidas em nossas dificuldades, que é Adão e Eva. Então é exatamente disto, para responder a pergunta: de onde vem o mal? De onde vem o mal? E por que parece que o mal vence o bem? Porque, teoricamente, eles se encontram derrotados, escravizados, sem nenhuma força para verem o seu mal ser superado. E aí daí vem a história de Adão e Eva. Por isso, os males precisam ser entendidos de uma forma mais ampla. E nós não podemos jogar a culpa do mal que estamos passando fora de nós. E é daí que vem a história de Adão e Eva. Você não pode procurar o mal fora de você. Você não pode culpar a Deus, mas não hoje, mas no futuro a gente também vai poder dizer, não podemos culpar o mal ou o mal como fruto do diabo, aqui representado pela serpente. Não. O problema do mal se encontra em nós. É fruto do egoísmo do ser humano, é fruto de uma decisão não amorosa e é fruto da ambição dos seres humanos. E aqui convém lembrar que isto todos os seres humanos possuem. Todos nós, se descuidarmos, vamos pensar só em nós, o egoísmo. Quando nós pensamos só em nós, nós vamos ter nossos desejos e, em busca de realizar esses desejos, vamos esquecendo as pessoas que estão à nossa volta, que seria o amor. Eu pensar só em mim, o individualismo, eu esqueço a outra pessoa. Isto nunca é um amor verdadeiro. Então, isto vai levar e desembocar naquilo que a gente chama de ambição. E todo ser humano pode, uma vez que aguce esta ambição, pode tomar decisões erradas. E é daí a raiz do mal. Então, por isso nós vamos agora tentar refletir a figura da serpente. Então, esta figura da serpente é muito complexo, sobretudo quando foi escrito o texto, 600 anos antes de Cristo. A serpente podia ser vista de duas formas. Às vezes, a serpente como símbolo de coisas boas, e às vezes a serpente vem como uma coisa negativa e medonha, que nos causa medo, que nos causa asco. E por quê? A serpente, como forma positiva, nós temos religiões antigas e outras que fomos descobrir muito tempo depois, que colocava ela exatamente como uma realeza. Permite lembrar a questão da cultura egípcia, que o povo de Deus já havia vencido quando foi escrito esse texto bíblico.
Só lembrando a questão de Cleópatra, que tinha toda uma ligação com a questão de serpentes, usar venenos e aquelas coisas todas. Então, a serpente era adorada, era utilizada às vezes o seu veneno como forma negativa. E é por isso que o autor bíblico vai usar a figura da serpente. Ele vai pegar a forma negativa. Mas, para que a gente não confunda, eu vou deixar, e poucas vezes vamos falar dela de forma positiva hoje. Mas convém lembrar que isto depois, com o tempo, irá acontecer na Bíblia. A grande questão é, você pode vencer a forma negativa e você tem que, através de sua fé, transformar o que é negativo em positivo. E esta é a ideia também do texto bíblico. Olha, eu vou explicar porque o mal existe. Mas você sabendo a raiz do mal, de vez de você ficar triste, desistir, você precisa transpor este mal e torná-lo positivo. Então, este é o grande ensinamento e de toda a nossa cultura bíblica. Então, vamos lá, continuando. Os seres humanos, conforme aquilo que a gente dizia antes, do egoísmo, o não amor e a ambição, ele tem uma tendência a ser autossuficiente. E todos gostam de ser absolutos. E ele, às vezes, pensa que ser absoluto é possível. E nós vivemos hoje no mundo, isso é muito forte. A pessoa vai se descobrindo e ela vai tentando impor a sua vontade, o seu desejo, a ponto da pessoa achar que a liberdade também é absoluta. A liberdade não é absoluta. A liberdade, quando eu acho que eu tenho o direito, ele vai se impor a outra pessoa. E se você ama a outra pessoa, você tem que entender que ela também tem liberdade. E um ajudando o outro, nós vamos percebendo que abrindo mão de minha liberdade pelo bem da outra pessoa, eu torno a outra pessoa feliz, e ela também vai abrindo mão da liberdade dela para me fazer feliz, e assim nós vamos construindo a tal felicidade. A liberdade absoluta não torna as pessoas felizes. Isto é um grande problema. Então, pensemos um pouco nisso, porque isso tem a ver com a proposta que a serpente vai fazer. Por isso, a serpente, então, vem como símbolo do que é hostil a Deus. Nesse texto de Gênesis, a serpente vem como símbolo negativo daquilo que é hostil a Deus, daquilo que é contrário à vontade de Deus. Portanto, a serpente é a adversária do projeto de Deus. Ela quebra a harmonia do projeto criacional do próprio Deus. Deus criou o ser humano e Deus convivia com o ser humano numa intimidade profunda. E o ser humano podia quase tudo. O ser humano só tinha uma proibição, que era a forma dele mostrar o quanto Deus lhe era agradável. E a serpente vai dizer, olha, a única coisa que você não pode é o que é mais importante. Então, além dela ser adversária de Deus, a serpente, ela se torna inimiga do ser humano. Porque ela vai fazer o ser humano perder a intimidade com Deus, e o ser humano vai perder a intimidade consigo próprio, porque o ser humano vai ter vergonha de si próprio. O ser humano vai se ver nu, e vendo-se nu, ele vai se achar feio, vai se esconder de si próprio, como se isso fosse possível. Assim como também, se fosse possível, se esconder de Deus. Estas são as ilusões. Não podemos fugir do que somos. É aceitando e sendo o que somos que nós vamos, aos poucos, encontrando a felicidade, a alegria ou o bem. Quando eu quebro isso, eu vou para o caminho do mal, o caminho do erro. Então vamos lá ver agora o texto. Lembrando, quem quiser acompanhar, pode abrir a Bíblia, Gênesis 3, versículo 1. E nós vamos caminhando, mas você pode ler isso depois. Então diz lá o texto, a serpente é o mais astuto dos animais do campo que o Senhor tinha formado. E ela disse à mulher,
É verdade que Deus a proibiu de comer do fruto de todas as árvores do jardim? E Eva vai responder, não, nós podemos comer dos frutos das árvores. Só não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Porque Deus disse, se você comer da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, você morrerá. Então a serpente vai dizer, não, você não vai morrer. Você, se comer do fruto daquela árvore, você será como Deus. Veja, ser como Deus seria ser absoluto. Ser como Deus é ter liberdade para fazer o que bem nos dá na telha. Mas convém lembrar que os seres humanos podiam fazer tudo no Éden. Podiam fazer tudo. Só não podiam comer de uma fruta e de uma árvore que eles nem davam ligança para aquela árvore. O que fez a serpente é apenas lembrar daquela árvore e olha o que acontece. A mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer, era de agradável aspecto e muito apropriada para abrir a inteligência. Tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Olha, a partir do veneno da serpente, o fruto daquela árvore se tornou desejável, apetecível. Também aproveito o momento e não aceitem nenhum tipo de interpretação que fala de um machismo, aonde, olha, foi a mulher que levou o homem a pecar. No texto bíblico se usa a figura de Eva porque ela é a mãe, ela vai gerar a geração de outros seres humanos. E por que tem que ser Eva? Todos os seres humanos nascem com aquilo que a gente disse, uma tendência ao egoísmo, uma tendência ao não amor, uma tendência à autossuficiência, uma busca de um poder absoluto, de uma liberdade absoluta. Então, como todo ser humano tem esta mesma ambição, eles possuem uma mãe geradora, e é por isso que é Eva. Então não tem a ver homem e mulher nesse caso. Então todo ser humano, ele começa a querer desejar o que não tem. E naquele caso absoluto, a única coisa que eles não tinham era a possibilidade de comer o fruto daquela árvore. A única coisa que eles não podiam, aquilo se tornou desejável. Aquele se tornou o erro dos seres humanos. Então, por isso, nós chamamos isso de pecado original. É a raiz de todos os males. O ser humano que, envenenado pelo mal, se deixa ludibriar, dá ouvidos para o mal, se deixa tentar pelo mal, não resiste à tentação e comete uma atitude errada. E esta atitude errada é a raiz de todos os males do ser humano. Então, o ser humano, ele está lá, 600 anos antes de Cristo. Ele está escravo na Babilônia. Por que o ser humano está escravo na Babilônia? Porque tomou decisões erradas. Porque desobedeceu a Deus. E porque tomando decisões erradas, pensando que assim seria feliz, teria mais poder, o ser humano se tornou frágil e o inimigo de Deus o destrói, o prende. E é por isso, então, que ele está preso na Babilônia, pelo próprio egoísmo e pelas escolhas erradas. Assim sendo, meus irmãos, esses seres humanos, depois que eles comeram o fruto proibido, eles não se descobriram como Deus. A única coisa que os seres humanos perceberam é que estavam nus. E o ser humano nu, aqui não é a questão da nudez em si, significa que o ser humano foi despido da dignidade que possuía. O ser humano perdeu a intimidade que tinha com Deus. O ser humano começou a ter vergonha de si próprio. Teoricamente, o ser humano nu, se olhando no espelho, ele vai ver coisas no seu corpo, seus defeitos, que não é agradável. Então o ser humano tem tanta vergonha que ele vai se esconder
de trás da moita. Nessa figura, mais do que o texto, depois vocês podem ler lá, Gênesis 3:8, a gente pegou essa figura porque o ser humano está abaixado. Lembre, a serpente está no alto de uma árvore. O ser humano, ao comer o fruto proibido, ele se abaixa e se esconde de trás de uma moita, tentando cobrir as suas partes íntimas. O ser humano se rebaixa, tem vergonha de si, o ser humano está caído. O ser humano, portanto, está rebaixado. É assim como estava o povo lá na escravidão da Babilônia. Eles estavam caídos, eles estavam envergonhados porque não puderam defender seu país, não puderam defender a terra prometida. Eles agora estavam falando e questionando, cadê Deus que não nos protegeu? Mas quando tudo estava bem na terra prometida, eles deixaram de falar de Deus, deixaram de rezar para Deus, deixaram de ser próximos de Deus. Tudo isso você podia dizer. Eles começaram a ouvir a serpente, deixaram de ouvir Deus sempre. Se eu deixo de ouvir Deus, eu vou ouvir outras coisas. Se eu deixo de ouvir coisas boas e começo a ouvir coisas ruins, aquilo vai penetrando minha vida, vai de alguma forma trazendo nódoa à minha alma, e isto vai desembocar em decisões erradas, atitudes erradas. E poderíamos dizer, bom, mas então tudo isso faz com que o ser humano caia. E muitas vezes no texto bíblico vai ser dito que Deus expulsa os homens do paraíso. No fundo, o texto bíblico, do jeito que é escrito e a tradução que nos chega, parece isso. Mas o ser humano tem tanta vergonha de Deus que ele não aguenta mais conviver. Ele não consegue mais ser íntimo de Deus e ele foge do paraíso. Ele fecha a porta do paraíso. É o ser humano que fecha a porta do paraíso. Então, por isso, agora, só para que a gente não fique de jeito negativo, nós vamos dar um salto. Mas vocês podem ler depois, com calma, o texto de Gênesis, capítulo 3, de 1 a 15. Mas eu gostaria que a gente tivesse uma mensagem positiva, sabe? Às vezes a gente acha que, diante dos problemas, a coisa está tão ruim, que não há mais solução. E não é verdade. Quando o ser humano, não aguentando mais o olhar de Deus, foge do paraíso, Deus cria um plano para resgatar o ser humano. E esse plano será concretizado por Deus em seu Filho Jesus. Então, nós vamos propor aqui um texto, que vocês podem ler outra hora, que é o Evangelho. Jesus, ou Deus, assume a forma humana em Jesus de Nazaré para que o ser humano volte a ser imagem e semelhança do próprio Deus. E que em Jesus a gente tem um antídoto para vencermos a situação de morte. Portanto, Jesus é o Redentor, o Salvador. Jesus é a força que precisamos para pisar na cabeça da serpente. Aqui não está, e eu vou pensando, e quando eu vou falando, vai surgindo um monte de texto na minha cabeça, mas vocês poderiam lembrar o Natal. No Natal, nós vamos meditar Maria, a nova Eva, a mãe da nova humanidade, que ao invés de ouvir a serpente, ela vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vem através do anjo, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel vai dizer, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Você encontrou graça diante de Deus e Deus te agraciou. Agora, você aceita ser a mãe do Salvador? Você aceita? E ouvindo a voz de Deus, Maria diz sim a Deus. É exatamente o contrário de Eva. Então, por isso, muitas imagens, muitas aparições de Nossa Senhora está pisando na cabeça da serpente. Mas Nossa Senhora é apenas uma imagem do ser humano que, ao invés de ouvir o mal, ouve o bem e dá resposta positiva ao bem. Todos nós podemos, então, vencer a serpente. Em Jesus, nós temos o antídoto contra o veneno da serpente, contra o inimigo, contra o diabo, contra os males deste mundo.
E é por isso que nós, enquanto cristãos, uma vez que fomos batizados e configurados ao Cristo, podemos vencer. E é Ele que nos liberta de qualquer escravidão. O povo lá que escreveu o texto de Gênesis queria se libertar da escravidão da Babilônia. Mas nós precisamos sempre nos livrar da escravidão do pecado, do mal, das decisões que não são acertadas e que nos traz sofrimento, e sofrimento a quem nós amamos e quem nos ama. Por isso, agora eu proponho que a gente, então, só perceba essas questões. Nós temos a serpente. A serpente é a proposta que faz o ser humano ficar, de alguma forma, decaído, deformado. O ser humano que olha para dentro de si e não se aceita. Então, a proposta da Bíblia é: você sabe o que a serpente fez, você sabe o que foi comer o fruto proibido, então você precisa sempre ter o equilíbrio. O equilíbrio quando você vai tomar decisão na sua vida. O pecado é sempre uma possibilidade. O pecado, por mais que ele pareça te dar prazer, e às vezes até dá, mas é coisa muito fugaz, momentânea. Mas você sempre perde a intimidade. Você perde, portanto, o valor. Lembre de Adão e Eva, aquela figurinha que a gente pôs, caído, escondido de trás da moita, tentando cobrir o seu corpo como se isso fosse possível. Então, este pecado, a serpente, que representa esse pecado, ela leva à morte. Mas nós precisamos, com equilíbrio, sendo íntimos de Deus, termos a harmonia, ou seja, nós aceitarmos o que somos, nos valorizarmos e, entendendo o que somos, a gente entender que nós somos íntimos de Deus e em Jesus nós somos imagem e semelhança de Deus. E esse Jesus nos dá o equilíbrio para vencer o pecado, o mal e um dia, inclusive, a morte. Aí veja, qual foi a ideia da serpente? Olha, se vocês comerem deste fruto, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Deus. Não é verdade. Nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus, mas vamos ser imagem e semelhança de Deus na medida que entendemos o que é amor. E o amor de Deus em Jesus é sacrifício na cruz. Quando é que você se torna imagem e semelhança de Jesus? Quando você se sacrifica pela pessoa que você diz amar. Então, o marido e a esposa, quantas vezes você não tem que se sacrificar pela pessoa que você ama? Os pais, quanto não tem que se sacrificar pelo bem de seus filhos? E precisa tentar fazer com que os filhos entendam isso. Os filhos precisam também se sacrificar e, às vezes, entender que sacrifício faz parte para demonstrar o amor pelos pais e assim por diante. Então, a serpente é o não amor. Jesus é o amor. Então, vem aqui sempre esta realidade. A escolha somos nós que fazemos. Então, a serpente vai dizer, vocês serão como Deus. Se você for como Deus, você não depende mais de Deus, não depende dos outros. A ambição que o ser humano tem. Jesus na cruz, ele se sacrifica na cruz para ser alimento para as pessoas. É isso que nós traduzimos na celebração do sacrifício amoroso do Cristo, que chamamos Eucaristia. Então, se a serpente diz, você vai ser autossuficiente, Jesus é humilde. E Jesus praticamente diz, eu dependo deste amor. Eu não posso viver sem amar. Então ele humildemente pergunta, em toda missa é perguntado, em toda vez que a gente vai para a Eucaristia, você aceita que eu entre em sua vida? E você vir na missa, você está dizendo, eu aceito, e eu necessito de você. E Deus também desceu do céu para dizer, eu te amo, e eu necessito estar em você. E é isto, este amor recíproco, gratuito. Por isso, missa se chama ação de graça. Deus se dá de graça. E é desta forma. Jesus é o contrário do que tinha em Gênesis. Ele não é o fruto proibido. Ele é o fruto oferecido por ti, por mim, por todos nós. Então,
Voltando lá, a briga, mal e bem. O discernimento absoluto é o que queria o ser humano. Nós temos em Jesus humildade. A liberdade absoluta, nós podemos traduzir, aqui está a humildade, mas pode também substituir por simplicidade. Hostil a Deus, Jesus é obediente, obediente até a cruz, a morte de cruz. Depois, a serpente é o símbolo do inimigo do ser humano. Jesus é o servidor, o salvador, o redentor. Jesus é aquele que se faz íntimo do ser humano, sendo humano e Deus. Então, se a serpente é o adversário ao projeto de Deus, Jesus realiza plenamente o projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? Que o ser humano que se alimenta dele recobre a dignidade que havia perdido e, alimentado de amor, possa voltar ao paraíso. E aí traduza paraíso por céu, vida eterna, reino de Deus, ou vitória sobre a morte. Simplesmente assim. Fácil, bonito isso? Então, agora a gente gostaria... Isso a gente pode deixar... Tem alguma pergunta? Vamos para as perguntas, depois a gente põe os desafios? Pode ser? Volta naquele anterior. Tem perguntas? Alguém? Vamos abrir para perguntas, então? Porque eu já falei demais, senão vocês cansam. Querem que eu leia alguma coisa do texto, algum detalhe? Eu não sei se ficou claro, se eu falei rápido, eu não tenho muito bom essas linguagens aqui. Mas alguma pergunta, alguma... Tá ruim? Tem pergunta já? Pergunta aqui. Como identificar as serpentes em nosso dia a dia? Ah, isso é fácil, hein? Olha, todo dia a gente se depara com as propostas da serpente. Então, vou dar um exemplo bobo, mas espero que todos compreendam isso. O mundo sempre oferece propostas para nós. No Brasil, às vezes a gente ouve, eu acho que não é só no Brasil, mas no mundo, que é bobo quem é honesto. E a gente ouve propostas, todo mundo faz isso. Sempre que vocês ouvirem alguma coisa ou uma desculpa dessa, lembre, isso é ceder à serpente. Então vamos supor, olha, você passar alguém para trás não é algo tão complicado, porque todo mundo faz isso. Se você ceder e passar alguém para trás, você cedeu à serpente. Quando a gente puxa o tapete de outra pessoa, a gente cedeu à serpente. Quando a gente se deixa seduzir, sei lá, às vezes, vem uma pessoa, você está meio triste, seu casamento não está bem, aí aparece uma pessoa, vem, faz um elogio, aí você fica envaidecida, aquela pessoa vai minando, até que a pessoa faz proposta para te desviar da fidelidade do matrimônio. A resposta é você que dá. Às vezes, por exemplo, acontecem muitas coisas erradas. Ontem eu dizia nas missas de Santo Antônio viveu naquilo que às vezes, antigamente se chamava Idade das Trevas. Isso é um termo errado, hoje em história não se aceita mais isso. Mas vamos imaginar, era a Idade das Trevas porque a igreja vivia numas trevas muito grandes. E quando os professores de história ensinam essas aulas, nossos jovens, nossas crianças, não querem mais acreditar em Deus, na igreja. Mas nós esquecemos que, nesse período tão difícil, apareciam santos tão grandiosos, e eles eram a verdadeira igreja e não aquilo que as pessoas tinham por igreja. Então, sempre que a gente quer desistir da fé, sempre que a gente desiste da Eucaristia, a gente cede às serpentes no dia a dia. Então, todo dia a gente vai se deparar com uma serpente que não está rastejando no chão. É claro que serpente não fala. As serpentes são vozes a nos desviar do que é certo, do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é digno. Então, são muitas coisas.
Não sei se num primeiro momento não será claro. E é por isso que às vezes a gente toma a decisão errada, às vezes a gente cede a serpente, ou às vezes a gente é fraco, às vezes a gente se afastou de Deus, a gente desiste de rezar, às vezes a gente desiste muito fácil de Deus. Às vezes a gente não acredita, ontem eu dizia muito, a gente não acredita mais na santidade. Eu vou brincar. Alguém já cometeu um pecado grande? Não responda, só pensa, viu? Já cometeu um pecado muito grande? Às vezes vem aquela voz, você é fraco. Às vezes parece que a gente ouve uma voz do demônio dizendo pra gente, você não resiste. E você nunca será perfeito. Nós não seremos perfeitos. Mas não é verdade que a gente é fraco e nunca a gente pode fazer coisas maravilhosas. Nós somos imagem e semelhança do próprio Cristo. E desde o nosso batismo, por isso a gente batiza criança, a gente tem a semente da beleza de Deus em nós. E podemos plantar no mundo coisas maravilhosas. Resistir à serpente e dizer, eu não vou te seguir. Eu vou ouvir Gabriel como Maria e vou fazer coisas boas. Então a decisão é nossa. Qual caminho você vai escolher diante das propostas da serpente? E são várias. Então quando o seu chefe fala, olha, vamos fazer uma coisa errada e nós dois ganhamos. Quando às vezes alguém pede, olha, faz isso daqui que eu te dou aquilo, e a gente faz essas barganhas não muito claras e honestas. Então, são isso. Não sei se respondi direito ou se ficou claro, mas estou tentando. Tem mais uma boa aqui, padre. Se somos imagem e semelhança de Deus, como somos tão imperfeitos e temos tendência ao mal? Nós não temos tendência ao mal, pelo contrário, nós temos a semente da santidade. Isso é uma visão negativa. Olha, nós somos imagem e semelhança de Deus, e você, de vez de pensar que nós temos tendência ao mal, pense, vocês que são casados, no dia do seu casamento. Pense no seu namoro e tudo que você projetava junto com a sua esposa, os sonhos que vocês tinham. Esta é a imagem de vocês. Lembre, o demônio, a serpente, ela tenta dizer, olha, mas você fez sonhos, mas você não ajuda ela a realizar, ou o marido já não ajuda mais a mulher a realizar. E às vezes a gente vai acreditando que a gente é tão feio, como parece que o mal pinta. Não, você é bonito. Você é cheio de virtudes. Quando a gente está fraco e a gente tem fraquezas, a gente precisa, então, coisas bonitas. Lembrar do esforço de nossas mães. Eu brinquei ontem, alguém falou lá que alguma gracinha comigo, e aí eu falava, só minha mãe achava bonito, nem minha irmã me achava bonito. Eu não sei por que a gente estava brincando assim. Mas eu brinquei, mas as mães sempre veem seus filhos como belos. Minha mãe fez muito esforço pela gente, a gente tinha muita dificuldade na nossa infância. E a única coisa que minha mãe dizia, vocês precisam estudar, precisam se dedicar e não se deixem corromper. Nós nascemos numa favela, eu e meus irmãos, nós nascemos numa comunidade lá em Diadema. A maioria dos meus amigos, todos entraram no mundo das drogas. Eu nem fumo, nunca fumei, nunca bebi. Então, a gente pode ser diferente. Não é ser melhor que ninguém. E claro que às vezes você vai ter vontade, às vezes vai vir as propostas do mundo. Mas eu sempre lembro do que minha mãe dizia. Minha mãe morreu muito jovem. E quando a gente teve que enterrar, eu lembro que eu dizia, eu vou fazer de tudo para não envergonhar a senhora. É claro que eu devo muitas vezes com as minhas misérias, eu sou muito nervoso, eu tenho um monte de imperfeições. Muitas vezes eu devo ter cometido erros em relação a ela. Mas os erros e o momento que eu fico nu por causa de... Nu é que nem Adão e Eva, viu? Como nos momentos difíceis da vida, não diz que eu sou assim. Apenas eu errei e fiquei assim. Mas eu posso voltar a Deus e me revestir de Deus, que é o sacramento da reconciliação.
Não esqueçam esse sacramento. Aproveitando, padre, tem mais uma pergunta aqui. Como se redimir após se entregar à serpente e se arrepender estando com vergonha? Então, a vergonha não resolve. A vergonha nunca resolve. Eu acho assim, o diabo, uma das coisas que ele quer é que a gente tenha vergonha e a gente tente esconder. Veja, é impossível esconder o erro. De cara, você sabe o erro que você cometeu. Você pode esconder de todo mundo, menos de você mesmo. Você sabe o que fez. Você sabe o que você decidiu. Você sabe qual é a sua palavra. Depois, o ser humano, Adão e Eva, vamos voltar lá. Eles se escondem porque eles estão com vergonha, que estão nus. Eles tentam se esconder de Deus. É possível se esconder de Deus? Deus vê tudo. Então, duas pessoas ou duas coisas já sabem. Você sabe qual é o seu pecado e Deus sabe. Então, ter vergonha não é o caminho. Às vezes, diante do pecado e já cometi o erro, eu tenho que enfrentar o erro. Não é isso que nós ensinamos às nossas crianças e aos nossos jovens? Olha, quando você fizer coisa errada, você tem que contar para o pai e para a mãe, para que o pai e a mãe, sabendo, possa te ajudar. É assim que nós fazemos. Não é ter nem orgulho e nem vergonha do erro que cometemos. É termos clareza do que fizemos e, percebendo que aquilo foi um erro, me arrepender daquilo e tentar reparar. É o sacramento, os passos do sacramento da reconciliação. Então, vamos lá. Sacramento da reconciliação, então, eu não estou chamando confissão, porque tem passos. O primeiro passo, eu tenho que ter consciência que pequei. Lembre que isso não é fácil. O mundo de hoje diz, não, você tem sua verdade, então o que você pensar está certo. A liberdade absoluta. A gente, às vezes, acredita nessas ilusões. Primeiro, eu vou brincar, mas eu dizer, eu sou alto, eu tenho 2 metros de altura. Eu posso dizer, mas isso é mentira. Eu sou baixo e eu tenho que entender que eu sou baixo. E não adianta eu falar. Mesmo que tenha verdade, eu tenha mentira. Então, a primeira coisa é reconhecer o pecado, é reconhecer o erro. Reconhecer, então eu tenho que falar, e se foi um erro, não posso ficar nele. Eu me arrependo. Arrependido, eu tenho que ter um plano para vencê-lo, repará-lo. Então, depois eu confesso, confessando, eu recebo uma penitência, realizo a penitência e eu tenho que lutar contra aquele pecado, eu tenho que agora mostrar que eu posso fazer e ser diferente. Bem simples, é um caminho. Esconder-se é o que o demônio gosta. Tentar disfarçar ou fingir que não existe erro é o que, então, faz com que a gente vá se mantendo sempre no mesmo erro. Então, a gente precisa tentar vencê-lo. Às vezes conseguimos e às vezes não. E isso também é bom para que a gente perdoe quando alguém erra, para a gente não ser tão arrogante, prepotente com as pessoas que erram, que cometem coisas das mais horrendas que às vezes a gente saiba. Não sei se me fiz claro. A gente sabendo que a gente é pecador, a gente já é tão duro com os outros, imagine se a gente nunca errasse, não é? Tem mais pergunta aí? Tem mais uma aqui da Priscila Leite. Pagamos bem caro pelos nossos erros, mas se nos arrependermos e dobrarmos nossos joelhos, eu acredito que com arrependimento verdadeiro, Deus nos dá uma nova chance. Então, Deus nos dá sempre uma nova chance, mas cuidado que tem pecados que são tão duros que as consequências são muito duras. E eu queria propor no próximo encontro, nós vamos ver a consequência disso, que também é um paradigma, é apenas uma metáfora sobre a consequência do pecado, que é Caim e Abel. E isso seria para um próximo encontro. Tem mais pergunta ou vamos para os desafios? Tem mais? Não. Posso? Tá claro, pelo menos? Não sei como está indo. Mas vamos lá. A gente tentou propor 2 desafios.
O primeiro é convidar todos vocês a lerem depois do encontro, marido e mulher juntos, se quiser pôr os filhos juntos. Então, é Gênesis 3, de 1 a 13. E vocês irem tentando pensar isso, não lá no tempo passado, a historinha de uma cobrinha e 2 homens pelados, um homem e uma mulher pelada, não. Pense em situações de sua vida, da sua casa, e veja que é assim, e a gente é sempre chamado, é sempre interpelado a entender e transpor isso. E depois, aí é individual depois. Você é tentado no seu dia a dia? E cada um pense, quais são as tentações que a serpente põe diante de você? Lembre, fragilizados, a gente toma várias respostas, às vezes aceitamos a tentação, mas muitas vezes, a gente consegue dizer não a elas. Então, não se desvalorize, não desanime com suas misérias. Acredite, você é melhor e você pode mais. E é exatamente a gente acreditando, a gente tendo força e percebendo Deus que caminha conosco e habita em nós, fica mais fácil vencer. Eu sempre falo muito da Eucaristia. Eu às vezes estranho, porque às vezes a gente deixa a Eucaristia. É por isso que a gente se alimenta da Eucaristia, para quando vier a tentação a gente não esteja fraco. E para quando a gente vá se aproximar da Eucaristia, a gente pense, esse Deus fez um esforço tão grande para descer e entrar na minha vida, então eu preciso fazer esforços para recebê-lo em minha alma. E assim a gente vai caminhando. Às vezes trupicamos e um ajuda o outro a se levantar, ou não. Depende de nós. E isso a gente poderia meditar depois com Caim e Abel, que fica a proposta para o próximo encontro, se vocês me permitirem, claro. Aí vai ter uma oração, como vamos fazer? Uma oração? Então nós vamos... Só um minuto. Então... Alguém ainda tem alguma coisa que queira falar? Não? Fale, eu ia brincar, fale agora o cálice para sempre, mas pode falar depois também, viu? Vamos pedir a Maria. Maria que é o modelo para nós daquela que fez o contrário de Eva. E o bom de pegar pessoas humanas, tipo Maria, ou quando a gente medita um santo, é para saber que o ser humano é capaz. Sabe, a gente é frágil, a serpente sempre vai aparecer tentando morder o nosso calcanhar. A gente pode ser mais ágil, pisar na cabeça dela ou não, mas Maria é aquela que conseguiu. Então vamos olhando a imagem de Maria, pedir que ela nos ajude. E quando vier as tentações, as ilusões do mundo, que a gente possa com bondade e por bondade sermos mais fortes que os venenos que o mundo tenta implantar em nosso sangue e nossa alma. Também lembro, há coisas que são importantes. Rezem, casais conversem, um ajude, casais se elogiem. Marido, fale palavras bonitas. Quando você namorava, você não falava para sua esposa, volte, continue falando todo dia. Tenta reparar cabelo, esses trem que as mulheres ficam fazendo na cabeça. Maridos, esposas, seus maridos, elogiem. Vocês faziam isso quando namoravam. É assim que a gente vai tentando ter antídotos contra as serpentes. Se a gente parar de falar coisas bonitas, se a gente deixar de acreditar nas belezas que possuímos, cada um de nós possui beleza, fica mais fácil para a serpente nos envenenar. É assim que o veneno entra. Então que Maria nos ajude, ela como modelo de santidade, nos incentive a dizer sim a Deus e não ao mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo Antônio, rogai por nós. Vocês vão falar algum trem? Elaine, vai falar alguma coisa? Elaine? Não? Não, pessoal, só aquele recadinho que eu dei no começo, não sei se estava todo mundo, a gente vai colocar então no grupo, né, uma avaliação para a gente saber o que vocês acharam, o que a gente pode mudar, saber também, né, padre, qual é o melhor dia, qual período, né, a gente quer ouvir vocês, tá bom? A gente quer ouvir vocês para a gente entender se o tempo foi bom, se foi curto demais, rápido demais, acho que isso é o retorno que a gente quer de vocês. E quem não tiver no grupo, deixa o telefone aqui no chat que eu incluo, tá bom? É isso, padre? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos fazer uma fotinha com todo mundo antes? Depois a gente Pode ser. Vamos lá, gente? Eles querem fazer uma foto aqui. É que eu estou aprendendo esses negócios, viu? Abre a câmera, então, pessoal. Câmera. Uma foto bem bonita. Vamos fazer uma foto com todo mundo? Vamos lá. O microfone tá aqui. Com máscara que eu fico mais bonito de máscara. Tenho certeza. Tirando para minha mãe, para os outros eu tenho certeza. Tá? Como é isso? Tira, Elaine. Peraí, minutinho, todo mundo sorrindo. Deixa eu abrir aqui, mas tem mais. Olha que tela maravilhosa, gente. Vou tirar mais uma. Peraí, hein, gente. Deixa eu ver se ficou boa, se ninguém fechou os olhos. O bom dessa é que a minha barriga tá para baixo da mesa e ninguém vê. Tirar mais uma, peraí. Carlinhos, eu não sei mudar as pessoas, você sabe aqui? Ixi, eu também não. Então vamos tirar. Quem mais quiser tirar aí, vai tirando, depois manda, tá bom? Isso, é. Quem puder tirar, tira e já manda pra gente. Isso. Entendeu? Pronto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, nos abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém. Até qualquer hora. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus, viu? Boa noite, Daniela. Boa noite. Boa, querida. Tô ótima, graças a Deus. Saudade da senhora. Saudade também. Beijão, querida. Foi muito bom, foi ótimo. Foi. Obrigada, boa noite. Gente. Boa noite, padre. Deus te abençoe. Boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, padre. Ah, A todos, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, querida. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Amém. Ai, que agora eu não consigo apagar. Mas eu consigo, peraí. uma hora consegue. Opa. Aí. Quantos? 32, tá? Tá bom. Tá ótimo, né? Eu vou fazer da bênção. Vocês vão gravar? Como é o... Passou de novo.